E aí pessoal, eu sou Fernando Portugal e esse é o História de Nerd. No episódio de hoje a gente vai falar do novo fenômeno de bilheteria mundial, que é o Pantera Negra. Nesses últimos dias aí saiu a notícia de que ele quebrou o recorde de bilheteria que pertencia antes ao Titanic, o filme do nosso querido Jack Dawson, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que morre congelado no final. Desculpa se eu te dei algum spoiler, você não tinha visto ainda o filme, que já tem aí 20 anos de idade. Mas a verdade é que esse filme passou quase um ano em cartaz, passou meses em cartaz. Eu mesmo vi esse filme no cinema umas 5 ou 6 vezes. E o Pantera Negra só em 8 semanas conseguiu bater esse recorde de bilheteria pertencente aí ao nosso querido Leonardo DiCaprio. E é um filme que fez muito sucesso, que é um dos filmes daí do universo cinematográfico da Marvel, que faz parte de toda a trama da Marvel aí, que vai culminar agora com os Vingadores, da Guerra Infinita, que mostra uma nação africana super desenvolvida, tecnologicamente, culturalmente também, graças a um meteoro de vibrânio que caiu em tempos imemoriáveis, naquela região. Os nativos conseguiram descobrir aquele meteorito, aquela grande quantidade do metal, do vibrânio, e se desenvolveram a partir desse que é, na verdade, o material mais caro do mundo, dentro da ficção aí da Marvel. Pode botar o fone? Obrigado. O André parece estar no Polo Norte. Calça, meia, casaco. O filme conta também com um elenco sensacional, estrelado aí pelo Chadwick Boseman, o próprio T'Challa, que encarnou o T'Challa no filme, e pela Lupita Nyong'o, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme 12 anos de escravidão. É um elenco rico, é um elenco estelar, conta também com Martin Freeman, o nosso querido Bilbo Bolseiro, também faz uma participação interessante ali no filme. E o filme é dirigido pelo Ryan Coogler, que dirigiu também aí um longa que fez muito sucesso recentemente, o Creed, que conta lá a história do filho do Apollo Creed, amigo do Rocky Balboa lá, e a sua história dentro do boxe, também um filmaço, recomendo a todos aí que vejam. Grande parte do sucesso do filme também se deve ao retrato que ele faz da África, um continente aí que muita gente vê como um continente atrasado, um continente às vezes até amaldiçoado, Teve gente aí falando besteira, dizendo que a África tinha sido amaldiçoada por Deus ou qualquer coisa assim, pelo amor de Deus, Mas o filme mostra uma África diferente, principalmente o Wakanda, que é o reino lá do T'Challa, do Pantera Negra, que é o país mais desenvolvido do mundo, e o mundo não sabe disso. Dentro da narrativa do filme, todo mundo pensa que é uma nação de fazendeiros, uma nação atrasada, pobre, e não se trata disso, se trata da nação tecnologicamente mais avançada do mundo. Mas isso sem perder as raízes culturais africanas. A gente consegue ver no filme toda a indumentária, os traços culturais, as bricolagens, tudo isso que torna a cultura africana tão marcante e tão característica, está presente no filme, tudo isso. Isso é legal, isso ajudou muito a trazer esse sucesso para o filme, porque o pessoal se sentiu realmente representado ali. E também a parte feminina. A Dora Milaje é um sucesso, as guerreiras pessoais lá, a guarda pessoal do Rei Pantera Negra são sensacionais e elas roubam a cena no filme. Chega uma hora lá, uma determinada hora no filme, que acontece uma treta muito séria e elas protegem ali o rei, e elas defendem e tal, e de uma maneira feroz. Então traz aí dois segmentos que por muito tempo passaram esquecidos pelos filmes de herói, da Marvel e até da DC também, que são as mulheres, que a Mulher Maravilha trouxe esse protagonismo feminino, ano passado aí no filme da Mulher Maravilha, e os negros, que é o primeiro filme dessa sequência da Marvel onde tem um protagonista negro, um herói protagonista negro. Já tiveram outros heróis negros aí, o Falcão dentro do filme do
do Capitão América, né? O Máquina de Combate lá, o Coronel Rhodes dentro do filme do Homem de Ferro, mas todos eles são coadjuvantes, né? Eles não são protagonistas. E o T'Challa, né? O Pantera Negra, ele é o protagonista da sua história. Claro que já houve outros filmes com heróis negros, né, protagonistas também, mas nunca nenhum teve a repercussão que esse teve. Muito por conta de que não é só um herói negro, é um herói negro africano. É diferente do Blade, né, o vampiro lá, que foi encarnado pelo Wesley Snipes. É diferente do Hancock também, que foi, né, um filme que foi meio feito pelo Will Smith, né, que são negros e tal, mas não tinha essa representatividade toda que o Pantera Negra tem. E além de tudo, ele é o rei, cara. É um rei negro, entendeu? A gente aqui no Brasil, principalmente, né, nós fomos o último país a abolir a escravidão africana e, cara, a gente, até hoje eu dando aula para os meus alunos e eu pergunto para eles o que faz a pessoa ser escrava e, cara, 90% deles dizem que é a cor da pele. Né? E não tem nada a ver, o escravo ele é uma objetificação da pessoa, a pessoa que deixa de ser uma pessoa e passa a ser um objeto, e isso independe da cor da pele. Né? Acontece que a escravidão africana que aconteceu na nossa história aqui no Brasil faz com que a gente veja o negro sempre como uma classe desfavorecida, como uma raça, né, que é inferior, alguma coisa assim. E não tem nada a ver, o próprio conceito de raça caiu, né? Até o próprio conceito de que existem várias raças humanas não existe mais, né? Foi derrubado aí pela antropologia e pelas ciências modernas, certo? E o T'Challa, ele é rico, ele é poderoso, ele é o cara mais rico do mundo, ele é mais rico que o Tony Stark. O Tony Stark, que todo mundo diz que é o personagem mais rico da Marvel, o T'Challa é muitas vezes mais rico que ele. Ele tem uma montanha de vibrânio, quer dizer, é o material mais valioso do mundo. Então, ninguém nunca vai ser tão rico quanto ele, certo? E isso, é importante que se diga, tem a sua raiz nos anos 60 nos Estados Unidos, quando foi criado, né, o personagem Pantera Negra nos quadrinhos, criado pelo Jack Kirby e pelo Stan Lee, certo? O Jack Kirby criou o cara, tinha um nome diferente, qual era o nome dele? 2000 anos depois. Tigre de Carvão, se eu não me engano, era Cold Tiger, uma coisa assim. E o Stan Lee falou, não, vamos mudar esse nome aí, vamos usar o Pantera Negra, certo? Foi mais ou menos na época da ascensão do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, né? Um partido nacionalista negro nos Estados Unidos naquela convulsão social toda aí da segregação, dos direitos civis, né? Surgiu o Partido dos Panteras Negras e a Marvel foi lá e usou esse nome, né, do seu primeiro herói negro. Não existia até então um herói negro nos quadrinhos, não existiam personagens negros nas histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos que vêm lá dos anos 30, e aí não tinha nenhum negro. E o Jack Kirby ele foi o primeiro que percebeu isso. Ele se tocou e falou, caramba, a gente não tem nenhum negro. Martin Luther King lutando pelos direitos civis, né, aquela coisa toda. Malcolm X também já tinha sido até assassinado, já tinha dado tudo que ele deu para falar. Pô, vamos fazer um personagem negro. Os leitores eram negros, uma grande parcela dos leitores da Marvel eram negros. Então, o que o Jack Kirby fez? Ele criou, né, o Tigre de Carvão, que seria mais tarde renomeado pelo Stan Lee como Pantera Negra. Ele teve a sua primeira aparição numa revista do Quarteto Fantástico, né, em 1966. E de lá para cá ele foi sendo desenvolvido dentro dessa briga dos direitos civis nos Estados Unidos, né, que a Marvel e a própria DC também, elas acompanham muito o que vai acontecendo na sociedade, na política norte-americana, e vão fazendo as suas histórias, né, de acordo que atenda à demanda social que aquela situação toda acaba criando, certo? Então o Pantera Negra ele foi meio que deixado de lado por um tempo, enquanto a convulsão social estava muito séria. Logo depois do assassinato do Martin Luther King, né, o movimento negro ele cometeu alguns excessos, né, e aí a gente fica aqui a discussão se foi válido ou não, se esses excessos estão justificados ou não. Não é isso que a gente quer discutir aqui, mas a gente discute que isso fez com que o Pantera Negra fosse meio que, né, ainda deixado de lado como um coadjuvante, até que na década de 70, se eu não me engano, no ano de 1973, ele recebeu a sua primeira história em quadrinho, né, que era na verdade era uma releitura dos heróis que tinham passado pelas florestas, pelas selvas e tal, e que eram todos brancos, né, e o Pantera Negra ele aparece como o primeiro herói protagonista de uma história negro dentro da Marvel. Isso já lá na década de 70.
E qual é o legado que esse filme deixa aí para a indústria do entretenimento, né? Na verdade, é um grande herói negro, que é rei, que é o dono da parada, que ele é o grande bambambam da história, né? E ele termina o filme, né, por cima, ele termina o filme, a cena final é um menininho perguntando uma coisa para ele, e ele com aquela cara de bonzão dele lá respondendo, né? Ele como rei de Wakanda, ele lá no Conselho de Segurança da ONU, dizendo que ele vai ajudar o resto do planeta, e todo mundo, né, tem lá um dos caras que se desfaz dele, assim, que meio que desdenha dele, fala assim, o que é que você de Wakanda tem a acrescentar pra gente? Ele dá uma risadinha de leve e tal, né? E aí a gente sabe que porra, o que os caras fazem no filme é brincadeira, né? O Martin Freeman, desculpa o spoiler, ele toma lá um tiro no filme que em qualquer outro lugar do mundo ele estaria morto, né? Mas como ele foi levado pra Wakanda, ele conseguiu se regenerar de uma maneira assim, quase que Wolverine, sabe? Então o filme termina dessa maneira e isso quebra um paradigma. Isso quebra uma sequência de filmes de protagonistas negros que são, né, negros que sobem, que eles começam de baixo, eles são do gueto, né? O próprio Luke Cage, a série da Marvel, da Netflix, é um cara, é um protagonista, é um herói, ele é o dono da história e tudo mais, mas ele é um cara do gueto, ele estava preso, ele saiu da prisão, e aí ele vai pro Harlem, eu acho, não pro Queens, sei lá, ele vai para um daqueles bairros da periferia de Nova York, e aí ali ele resolve o problema do bairro dele, da família dele, da comunidade dele, não é um cara que se envolve e tal, né? E isso é um paradigma que precisa ser quebrado, e o Pantera Negra quebra isso, né? A gente volta até, né, não sei se é uma comparação válida, eu acredito que sim, a gente comparar ele com Sidney Poitier, no Ao Mestre com Carinho, né, que, cara, era um professor, filme da década de 60, negro, dando aula para alunos brancos, certo? Nos anos 60, né, no auge da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, e isso sim, né, é uma quebra de paradigma, e o Pantera Negra ele vem voltar com isso. Né, ele volta com essa quebra de paradigma, ele é o dono da história, ele é que salva o dia, ele é que salva a parada toda, né, ele vai compartilhar a tecnologia de Wakanda com o resto do mundo, né, e a gente vive numa sociedade, senhoras e senhores, que infelizmente a gente tem que falar, uma sociedade ainda muito racista, né, é bom que se diga, né, tem candidatos racistas à presidência da República, certo? Tem pessoas que querem destruir a herança negra do Brasil, né? Tem pessoas que ainda tratam negros como inferiores. É bom que haja essa discussão, é tudo isso que esse filme traz pra gente, certo? E vamos esperar agora o papel do Pantera Negra na Guerra Infinita, porque pelo que os trailers já adiantaram aí, parece que eles vão se esconder em Wakanda, né? Ou pelo menos esconder o Visão, que tem uma das pedras do infinito lá na testa, em Wakanda, quer dizer, né, na hora que o negócio apertou, a galera correu para a África, né? A África, gente, é a mãe da humanidade, é o berço da humanidade, a humanidade surgiu lá. A África teve reinos riquíssimos, né? O Império de Gana, o Império de Axum, o próprio Império do Mali, certo? Pessoas reinos que foram muito poderosos durante a Idade Média, mas na escola a gente aprende o quê? A gente aprende a Europa medieval, a gente aprende a ascensão do Islã e só. Né? A Idade Média ela se resume na escola à Europa, né? Ao feudalismo, né? Às relações de vassalagens que tinha entre os nobres europeus e tudo mais. A gente não aprende na escola a parte africana disso, certo? E é uma cultura muito rica. A primeira universidade da história foi na África. Você achava que tinha sido em Bolonha? Achou errado, otário! Não, a primeira universidade foi em Timbuktu, no Império do Mali, né? Na África. Era uma universidade islâmica, né? O Islã ele nasce na Península Arábica, ele se expande por todo o norte da África. E a primeira universidade do mundo, né? Dentro dos padrões que a gente conhece hoje como universidade, a primeira, Timbuktu na África, gente. Então, quer dizer, também tem grandes heróis aí africanos, como a própria rainha Nzinga, né? Nzinga, a gente não sabe direito a pronúncia, né, que enfrentou os portugueses ali na época da escravidão, ela bateu de frente com os caras, era uma rainha, né, na da região da Angola, e ela ia pra porrada, ela ia na frente do exército dela, não era que nem os reis babacas europeus que ficavam lá em cima do cavalo, lá atrás, olhando de longe, né, pra ver o que estava acontecendo, ela ia pro confronto.
Então, são histórias que a gente tem, o próprio Zumbi dos Palmares, né, que eu acho errado até ele ser o líder da consciência negra no Brasil, mas ele foi um rei, ele foi um guerreiro, ele defendeu, de certa forma, o povo dele no Brasil, dentro do Quilombo dos Palmares e tudo isso. Fernando, mas ele tinha escravos, ele era um cara que tinha um séquito real. Sim, ele era um príncipe, ele era rei, né? Então, é uma cultura diferente, é uma maneira diferente. Basta a gente ver a revolta dos malês no Brasil, a revolta dos malês durante o período regencial. Os caras conseguiram fazer uma bagunça enorme na Bahia, porque os caras sabiam ler. Os caras conseguiam ler e escrever. E aí eles se comunicavam uns com os outros, e os portugueses, tudo igual barata tonta, os brasileiros, tudo igual barata tonta para um lado e para o outro, sem saber o que estava acontecendo. Né? Então, é importante a gente resgatar e a gente trazer essa cultura africana, cara, somos brasileiros, todos nós temos sangue africano, não tem esse que não tenha. Você pode aparecer um cara louro, de olho azul do seu lado, se ele for brasileiro, cara, 99% de chance dele ter DNA africano. Então é isso, gente. Espero que o vídeo tenha sido legal, espero que vocês tenham curtido aí, tenham gostado da nova fase do História de Nerd, né? Dessa vez eu tô sozinho, mas a gente vai voltar aí a fazer os vídeos em conjunto aí, em grupo, certo? Não esquece de deixar o joinha aí se você tiver curtido, se inscreve no canal se você quiser também, se não quiser também não inscreve, também não vou ficar aqui mais pedindo isso pra você não, você faz o que você quiser da sua vida, você é livre, tá? Mas se você gostou, curtiu, compartilha com os amigos aí, compartilha no Facebook lá, curte a nossa página, beleza? É importante. Obrigado, valeu, Wakanda Forever.